Olá, estamos iniciando o nosso terceiro episódio do podcast. Deltan, prazer receber você aqui novamente. Meu prazer estar aqui. Fabião, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Natan, mais uma vez. Obrigado aí por essa oportunidade de poder conversar aí mais um pouco. Hoje eu gostaria de saber um pouco mais sobre as histórias de vocês voltado para o lado profissional. A gente já aprendeu um pouco sobre a história de vida de vocês, aprendizado com os pais, mas eu queria ouvir um pouquinho sobre como vocês chegaram até aqui, onde foi essa virada de chave, as guinadas na vida de vocês, para hoje decidirem abrir mão dessas carreiras para servir as pessoas, para trabalhar por um Paraná melhor, por um Brasil melhor e construir algo tão relevante juntos. Legal, Natan. Eu sempre acreditei no valor e na importância do estudo e da preparação para aquilo que você faz. Como eu contei no episódio anterior, a minha mãe era professora, meu pai promotor de justiça. Meu pai chegou aonde chegou porque um agricultor, que era meu avô, um pequeno agricultor, que vivia numa propriedade pequena, rural, eles eram agricultores de subsistência, ele decidiu investir e mandar o filho para fazer seminário e estudar em São Paulo. Isso foi o que permitiu meu pai chegar a se tornar um promotor de justiça, e ele e a minha mãe tinham no estudo nosso um valor, uma prioridade. E eu carreguei isso ao longo da minha vida, e quando eu me dediquei para estudar, já para o vestibular, Natan, eu arrisco dizer que fui uma das pessoas que mais estudei naquele ano, viu? Virava a noite estudando, literalmente. Teve noite que eu não dormi, passei a noite inteira estudando, fui para aula no dia seguinte e fiquei estudando até tarde da noite, e aí dormi um pouco para o dia seguinte ir para aula. E aconteceu uma coisa curiosa quando eu estava estudando para o vestibular. A minha mãe, ela foi ao colégio, sem eu saber, conversar com os professores e pedir para os professores orientarem os alunos da minha sala, especificamente, a dormir pelo menos 5, 6 horas por dia. Porque eu estudava, às vezes eu acordava grogue de dormir pouco, acordava, tomava um café da manhã, uns sucrilhos normalmente, e ia às vezes grogue para aula, mas no caminho eu já me despertava e chegava bem. E eu sempre acreditei que pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pela disciplina, pela perseverança, a gente pode construir um caminho melhor, a gente pode chegar mais longe, a gente precisa fazer a nossa parte. Eu acredito no agir de Deus, mas eu gosto muito de uma frase que fala: ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. E eu estudei tanto, mas tanto, que naquele ano de vestibular eu acabei passando, o que foi também uma graça de Deus, porque a diferença entre o primeiro, segundo, 10º, 20º lugar no vestibular é insignificante, né? Então eu acabei passando em primeiro lugar geral na PUC aqui, em Curitiba, nessa universidade, né? E passei em terceiro lugar geral na Universidade Federal do Paraná. E passei a cursar Direito. Quando eu decidi seguir o caminho de uma carreira pública, estudar para concurso, também debaixo de oração, reflexão, eu estudava muito, eu comia a hora que eu tinha fome, eu tomava água a hora que eu tinha sede, eu dormia a hora que eu tinha sono, então eu passava os dias basicamente estudando e fazendo aquilo que era muito essencial. Separava meia hora, uma hora para conversar, estar junto com a minha futura esposa, Fernanda, então naquela época minha namorada. E, mais uma vez, também como fruto de esforço, dedicação, estudo, e claro, de um ambiente que meus pais me permitiram separar tempo para estudar, né? Claro que tem muita graça, tem muito favor imerecido derramado sobre a nossa vida quando a gente chega a algum resultado. Isso não é só mérito nosso, nossa parte é essencial, mas tem, né, o ambiente que os pais tinham, uma família estruturada e me permitiam só estudar. Isso me permitiu de novo passar nas primeiras posições para ser juiz do Estado do Paraná, para ser promotor de justiça, para ser procurador da República. E naquela época muita gente disse: nossa, você passou para juiz, você vai ter que ser juiz. Muita gente entende o que o juiz faz, e antes da Lava Jato quase ninguém entendia o que era um procurador da República. Você falava procurador da República era um bicho de 7 cabeças. Agora, debaixo de muita oração e reflexão, eu entendi que a minha vocação era servir a sociedade, me dedicando para agir proativamente, para ser um defensor da sociedade, para colocar criminosos na cadeia, para lutar para proteger a sociedade contra os crimes praticados. Quando a gente luta contra a pedofilia, o que a gente quer é evitar que crianças sejam abusadas sexualmente. Do mesmo modo, quando a gente luta contra o tráfico de drogas, o que a gente quer é evitar que famílias sejam destruídas e evitar que a violência ligada ao tráfico tire vidas.
quando a gente luta contra a corrupção, do mesmo modo, a gente quer evitar o sofrimento humano causado pela corrupção, pela falta de dinheiro lá na ponta, na saúde, na educação, na segurança. Então eu me dediquei com afinco e meu foco não estava na prova. Porque o meu coração já estava no propósito, o meu foco era ter os melhores instrumentos legais possíveis para fazer a diferença uma vez entrando no concurso. E isso faz toda a diferença, você colocar o foco numa prova, num objetivo pessoal, você colocar o foco em você servir as pessoas. Porque quando você coloca o foco em mudar a realidade, você atravessa a parede. E isso me motivou muito a estudar, me preparar, passei nos concursos, passei a servir a sociedade como procurador da República. E aí vem a história que vocês conhecem da Lava Jato, mas eu quero escutar o Fábio, um pouco da história do Fábio. Minha história é muito parecida com você, cara. Mas ao contrário. Eu sempre tive uma cobrança que meus pais eram professores, né? E por que eu não era um bom aluno de português? E eu admito pra você que na escola, cara, o que eu queria era jogar bola e brincar e pouco queria entrar na sala de aula. Então não fui um aluno comprometido. Volta e meia vi o caso dos meus pais parados na frente da escola conversando com coordenadora, com diretora, alguma coisa assim, pelo tanto que eu aprontava. Mas meus pais sempre me incentivaram e, pelo exemplo, eu percebi que aquele tipo de situação não estava me levando a nada. E à medida que você vai crescendo, ali você vai amadurecendo, enfim. Água mole em pedra dura, hein? Exatamente. Mas eu digo para você que o meu caráter, ele, claro que a escola ajudou, meus cabelos brancos já denunciam um pouco a minha idade, né? Então eu tive matérias como EMC, Educação Moral e Cívica, tive o SPB, né, que é a Organização Social Política do Brasil. Então ali eu aprendi bastante coisas, né? 3 poderes, né? Bandeira do Brasil, hino nacional. Eu lembro que quando a gente era criança lá em Guarapuava, a escola, eles levaram a minha turma para ir num tribunal de júri. E um juiz recebeu a gente, tinha um promotor de justiça, eles explicaram a gente, você veja, né? Coisas lá da infância que a gente lembra, né? Que marcaram a gente pela seriedade com que as coisas eram feitas também, né, pela educação, pela vontade de colocar princípios de cidadania. Mas, obviamente, a formação do meu caráter, ela foi forjada também na minha casa, né, pela forma como meus pais me educaram e pelos princípios éticos, pelos princípios morais, pela questão de honestidade, pela questão de não mentir, né, princípios assim que não é só por ser cristão, mas eu acho que é um princípio, são valores que qualquer pessoa busca. E qual é o pai que não ensina essas coisas para o filho, né? Tem um versículo bíblico, né, que fala que qual o filho que pede pão que o pai dá pedra, né? Então é a mesma coisa, qual o pai que não quer ensinar um filho a ser sucedido, ter um trabalho, ser formado? E o caso dos meus pais, ele é muito parecido com o dos pais do Deltan. O meu avô, ele tinha terceira série, mal sabia escrever o nome, mas ele incentivou todos os filhos a ir para a escola e ele não exigia que os filhos trabalhassem na chácara dele, porque eles queriam que os filhos fossem para a escola. Quando eles voltavam da escola, aí sim eles iam pro pesado. E uma história interessante que eu lembrei em relação à questão da educação, o meu pai, ele teve uma educação muito rígida, bem mais rígida que minha mãe teve. E o meu pai estava no exército, ele entrou como soldado e foi fazendo cursos, né, e provas dentro do exército, e ele chegou a sargento. E quando meu pai estava sargento em Ponta Grossa, meu avô estava morando em Guarapuava, e o meu pai mandou uma carta pro meu pai, que era o sargento Eck, e ele falou: filho, eu comprei 2 caminhões e eu quero que você venha aqui para você dirigir um dos caminhões. E meu pai respondeu aquela carta: pai, sou sargento do exército, eu tô bem, tô ganhando X dinheiro por mês, e eu tenho uma carreira aqui para seguir no exército. E meu avô respondeu a carta: eu não tô perguntando se você quer vir, eu tô mandando. E meu pai já tinha 20 anos, e meu pai pediu baixa e voltou para Guarapuava com aquela questão do respeito. Hoje é algo que a gente não imagina acontecendo, né? Mas o meu pai, honrando, né, aquilo que meu avô queria que acontecesse, ele abriu mão, né, daquilo que ele estava correndo atrás para ajudar o meu avô, né, para entendendo que ele deveria ter esse compromisso. Tive uma educação mais tranquila, mais fácil que meu pai teve, com certeza, uma educação firme também, baseada em princípios, mas isso forjou o meu caráter. E esse caráter aliado
a visão cristã, né, que eu já comentei na nossa conversa anterior, né, nosso episódio anterior, foi o que me tornou a pessoa que eu sou hoje, que me faz constantemente ter vontade de ajudar o próximo, ter vontade de fazer diferença na vida das pessoas necessitadas. E esse propósito de vida é que me levou a lutar pelas 10 medidas de combate à corrupção, que me levou a ver muita cara feia lá no Congresso Nacional. Aprendemos uma lição muito significativa. O brasileiro aprendeu uma lição significativa, que não adianta a gente colocar algo muito bom na mão de pessoas ruins, né, que acho que dá para a gente até explorar um pouquinho, e que esse senso de propósito que me levou a aceitar o convite que o Deltan fez, que eu digo que Deus usou ele como ferramenta para me fazer um convite e me lançar candidato nesse momento para querer fazer diferença e cumprir esse propósito de vida. Os dois falaram sobre propósito. Como foi a formação? Porque a gente não descobre o propósito da noite pro dia, ou a gente não... Eu acredito que a gente vai construindo e entendendo direcionamentos sobre propósito, mas onde que nasceu no coração de vocês entender esse propósito e até chegar aqui hoje para tomar essas decisões e abrir mão de uma carreira muito bem sucedida, muito grande no Brasil, abrir mão de confortos, experiências fora para servir o nosso país e enfrentar esse novo desafio. Eu estava conversando com um amigo hoje e eu contei para ele uma experiência que eu tive, bem quando eu, depois de um período de oração de 3 meses para aceitar esse convite para me lançar candidato a deputado estadual, a experiência que eu tive numa palavra que um pastor ele me deu, porque eu tinha acabado de aceitar um desafio de trabalhar num dos maiores hospitais aqui do estado do Paraná, numa das áreas de gestão, e não fazia muito tempo que eu estava lá quando o Deltan me ligou, convidando para sair candidato. E eu, apesar de eu entender que era aquele o meu propósito, que é esse o propósito que eu estou vivendo hoje, mas a questão, eu estava me sentindo um pouco pesado pelo fato de eu ter ter assumido um compromisso. E apesar de eu ter saído pela porta da frente desse hospital, mas eu estava me sentindo pesado pela palavra, né? Tipo, eu estou trabalhando aqui, enfim. E aí esse pastor ele me deu uma palavra bem interessante que está lá em Atos 8, né? Que quando o Felipe ele estava no momento, no ápice do ministério dele, do trabalho dele, falando do evangelho, ele vai até o deserto para pregar a palavra de Deus para uma pessoa, só para um eunuco. E aí ele continua o caminho dele e esse pastor perguntou para mim, você sabe por que Deus tirou Felipe do ápice do ministério dele para pregar para uma pessoa? E eu falei, não, pastor, eu não sei. Porque ele falou, porque Felipe estava leve. Ele não estava agarrado em nada, ele não estava agarrado em coisas aqui. Ele estava disponível para Deus. E ele falou, e Deus te achou dessa forma. Então, por isso que você está tendo essas mudanças. E aquela palavra foi muito interessante. Porque se você se agarra a coisas e você entende que as coisas do mundo é que vão fazer você ser feliz, as coisas do mundo é que vão trazer conforto, as coisas do mundo é que vão fazer diferença na tua vida, eu aprendi com a vida que isso é um engano. Que se a gente não tiver um objetivo de vida, que é o propósito, que é tão forte para mim, e eu percebo também que é muito forte para o Deltan, realmente é isso que tem que nos mover. Muito bom. Legal. Eu gosto muito de um texto de Lucas 10, 27, que fala: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, e ame ao próximo como a ti mesmo. A gente tem um chamado universal, a partir da minha visão cristã, de servir a Deus, servir as pessoas, de buscar fazer o melhor para transformar a realidade ao redor, ser um agente de transformação. E eu acredito que, na nossa circunstância concreta, o melhor que a gente pode fazer para as pessoas, em amor ao próximo, tem a ver com aquilo que a gente ama, tem a ver com a nossa paixão, tem a ver com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas habilidades. Tem a ver também com os nossos potenciais, porque os potenciais de alguém que nasceu no Brasil, numa boa condição, e uma pessoa que nasceu no Brasil, na favela, talvez sejam diferentes. Talvez porque o acesso a uma educação de qualidade seja diferente, porque a pessoa que nasceu na favela pode não ter uma boa nutrição, pode até não se desenvolver
fisicamente, no modo ideal. Então, o modo como a gente melhor pode servir depende dos nossos potenciais, que tem a ver com as nossas circunstâncias, dos nossos dons, dos nossos talentos e da nossa paixão, daquilo que a gente ama fazer, daquilo que a gente tem prazer em fazer, porque aquilo a gente tende a fazer de um modo melhor feito, com mais dedicação. E eu sempre tive uma paixão por justiça, por trazer justiça, por lutar por justiça, por lutar por uma vida melhor para as pessoas, por reduzir o sofrimento humano, combatendo a criminalidade e todo tipo de criminalidade. No Ministério Público, as pessoas me conheceram em razão da Lava Jato, mas eu trabalhei em vários casos relevantes. Eu trabalhei em casos que a gente investigou o tráfico internacional de drogas, grandes apreensões de drogas, de cocaína, de maconha, inclusive envolvendo Fernandinho Beiramar, numa operação famosa que se chamou Operação Fênix. Eu trabalhei contra a lavagem de dinheiro bilionária que aconteceu no caso do Banestado. Trabalhei contra a corrupção aqui na Assembleia Legislativa, num caso famoso também, que se chamou de Gafanhotos, em um pedaço do caso do Diários Secretos. Eu trabalhei também aqui envolvendo o desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa. Trabalhei em casos envolvendo lavagem de dinheiro em bancos internacionais, como o Banco Curaçao, um banco nas Ilhas Curaçao, vinculadas à Holanda, aos Países Baixos. Trabalhei numa série de casos relevantes ao longo da minha vida. E na Lava Jato, pela primeira vez na história, a gente conseguiu resultados concretos contra pessoas poderosas, porque vocês nos ajudaram. E em seguida o que a gente viu foi esse desmonte da Lava Jato. E chegou a um ponto em que eu vi que ali, seguindo na justiça, seguindo dentro do Ministério Público, eu não ia mais conseguir cumprir o meu propósito. Que o meu propósito é alcançar a justiça. Porque não só eles estavam desmontando todo o trabalho que a gente fez junto, a gente com a sociedade alcançou, estavam desmoronando as condenações, mas além disso, eles estavam tirando os instrumentos que a gente tinha nas mãos para produzir os resultados. Estavam mudando as leis da improbidade administrativa, a lei da colaboração premiada, a lei da prisão preventiva. Estavam criando uma lei de abuso de autoridade para colocar uma espada sobre promotores e juízes. Ou seja, se eu seguisse no Ministério Público, a gente não poderia mais produzir resultados como o da Lava Jato. E ali eu vi que eu poderia fazer mais, porque onde a gente pode mudar a realidade é no sistema político. É ali que se fazem as leis, é ali que se escolhe os ministros do Supremo. Eles, aliás, acabaram também com a prisão em segunda instância. E vou ser sincero com você, eu queria continuar no Ministério Público, porque ali eu tinha um salário bom, eu tinha uma aposentadoria, eu tinha uma boa liberdade de tempo para cuidar dos meus filhos, para investir com a família. Era muito mais confortável para mim ficar no Ministério Público. Mas o que pesou sobre mim foi a responsabilidade que eu tenho de exercer a minha influência e amor às pessoas em serviço ao próximo. A minha responsabilidade como pessoa, como cidadão, como cristão, de fazer o meu melhor em serviço às pessoas. E particularmente o que falou muito ao meu coração foi uma parábola que Jesus contou na Bíblia, a parábola dos talentos. E essa parábola dos talentos, ela traz uma mensagem de que você não deve enterrar os seus talentos. Você deve fazer o melhor que você pode fazer com os seus talentos, ainda que você precisa correr algum risco para isso. É mais ou menos o que o Fábio falou. Você andar leve na vida, não apegado a nada, para que você possa servir melhor, para que você possa se movimentar melhor. E eu passei por um período de reflexão, oração, chamei a minha esposa e falei, meu amor, olha, se a gente for pensar na gente, eu tenho que continuar dentro do Ministério Público, a gente sempre junto com a sua renda, a minha renda, a gente sempre ganhou mais do que a gente gastou, isso nos propicia uma vida confortável. Agora, se a gente pensar para além da nossa família, em construir um mundo melhor para as pessoas ao nosso redor, para os nossos filhos, eu não tenho dúvida de que onde eu posso contribuir mais nessa direção é dentro do sistema político. E ela olhou para mim e disse, meu amor, a Fernanda, a gente estava junto, olhando, mostrando uma planilha para ela de prós e contras, que mostrava objetivamente que para nós era muito melhor estar no Ministério Público. Ela falou, olha, a gente pode ter que baixar o nosso padrão de vida, pode ter que trocar, vender o apartamento, ir para uma casa diferente. Agora vamos caminhar dentro daquilo que é o propósito da nossa existência, que é amar e servir as pessoas. E a gente tomou uma decisão de família, explicou para os nossos filhos, são pequenos ainda, têm 8, 7 e 3 anos de idade, e a partir daí a gente passou a nos planejar para sair do Ministério Público, como eu saí, e buscar um caminho dentro da política para gerar transformação. Agora, eu tenho plena consciência de que sozinho eu jamais ia produzir essa mudança, a mudança que a gente quer. A gente precisa levar um grande número de pessoas. Por isso eu passei a defender um projeto que se chama 200+, para levar mais de 200 deputados e senadores ao Congresso para produzir essa mudança, e por isso eu liguei para o Fábio Oliveira. E eu liguei para o Fábio Oliveira porque eu tenho plena consciência de que a gente não só precisa fazer essa mudança no Congresso Nacional, mas também na Assembleia Legislativa. E não só uma pessoa que eu confio de trás para frente, por quem eu boto a mão no fogo, em que eu confio 200%, mas alguém preparado,
que tem especialização em gestão pública, teve uma carreira no Exército, foi gestor de grandes instituições, é uma pessoa capacitada, preparada e foi líder de movimento anticorrupção, dando exemplo de cidadania. E ele estava numa vida confortável, tinha várias razões para dizer não, mas essa história ele pode contar melhor, o processo de reflexão, e no final, para sorte não minha, para sorte da sociedade, ele decidiu dar esse passo de fé também e se tornar candidato a deputado estadual. Geralmente o Deltan, quando ele conta essa história, ele fala que eu tô com o burro tava com o burro amarrado na sombra, né? Mas era diferente do burro de um procurador, entendeu? Que era um burro grandão, ele era mais forte, né? Fortão, embaixo de uma sombra de uma mangueira. Era mais mirradinho, embaixo de uma bracatinga ali, enfim. Mas não tava legal, tava legal. E quando o Deltan me ligou, e quem nunca se arrependeu de atender um telefonema, né? Nunca de um amigo. Boa. E aí o Deltan me ligou uma noite e ele fez esse convite. E eu, claro, obviamente disse não. Né? Não fazia sentido nenhum. E eu cheguei em casa, eu contei pra minha esposa, falei, amor, o Deltan me ligou. Ela só fez assim, ai. Daí ele falou, não, ele só me chamou pra sair candidato. Daí ela falou, meu Deus, não sei o quê. Eu falei, vamos orar e boa, né? Mas eu já tinha entendido por 2 vezes que não era para eu ser candidato. Foi em 2018, eu tive 3 ou 4 convites para sair candidato a deputado federal, entrei num processo de oração, conversa muito com a minha esposa, e a gente entendeu, nesse momento de reflexão, que não era para sair candidato. Em 2020, eu tive 3 convites para sair vereador em Curitiba, e mais um para vice-prefeito também em Curitiba, e no momento de oração, reflexão, também disse não. E aí veio o convite do Deltan. Aí para mim estava muito claro que seria o terceiro não. E num compromisso de oração, após 3 meses, para minha surpresa, minha esposa chegou para mim e falou assim, amor, eu não entendi nada de Deus, mas eu quero dizer para você que a decisão que você tomar, eu vou te apoiar. E eu olhei para ela e falei assim, tem coisa diferente aqui. Ela falou assim, o problema é seu agora, o que Deus falar, vai falar com você. E realmente eu me dediquei muito em oração e Deus acabou confirmando que era para aceitar esse desafio, que era um desafio que ele estava me colocando, uma missão. E dando um passo de fé, eu acabei saindo lá do hospital, né, da área que eu estava lá, para me dedicar exclusivamente a esse chamado, a essa missão. Mas nessa fala tua, Deltan, você estava falando a questão de fazer o melhor, né? E eu lembrei que você contou que você, nas madrugadas tuas, você costumava cantar uma música. Canta, dá uma palhinha pra gente aí, cara. Olha só, pessoal, acabou o tempo, já chegou o tempo do episódio. A gente precisa fechar o episódio, né, professor? Dá uma palhinha pra gente. Dá uma palhinha. Rapaz, os cantores são vocês, pelo que eu tô sabendo, hein? Não, mas cante, o pessoal quer ouvir você, né? O fundo, né? Aí, ó, quero ver o fundo. Vai lá, ó. Vai. E ele vai ficar ali pra sempre. Eu tô poupando vocês, pessoal. Ó, vocês têm 2 opções. Ou vocês me colocam pra ser deputado federal na Câmara dos Deputados, ou eu vou ter que virar cantor. Vota nele, por favor, vota nele. Acho que eu vou cantar pra convencer. Mas o nome da música, qual era? A música fala, faço melhor, faço melhor pra Deus. 19, pessoal, por favor, tá? 19. Eu acho que é isso. Mas vocês contando, é muito claro, uma construção muito bonita sendo feita, né? As pessoas falam muito sobre destino. Nós acreditamos que o destino seja Deus, ele coordenando as coisas para que aconteçam. E qual é a mensagem pro pessoal de casa que hoje pode não estar vendo muito claro qual é o próximo passo? Às vezes precisa tomar uma decisão que é mais incerta ou que requer um certo ponto de coragem, mas eu acredito que essas mudanças para melhor que a gente precisa, elas requerem um pouco disso, né? Um pouco de coragem. Qual que é a mensagem que vocês podem dar pra gente encerrar esse episódio falando exatamente sobre isso? O que fazer em momentos de uma decisão tão grande como essa? Eu acredito que a gente já tem princípios, valores, diretrizes que a gente segue na vida, quer porque a gente goste ou porque a gente acredita, porque a gente tem uma fé. Eu tenho uma fé cristã e eu acredito que a Bíblia já traz uma série de princípios e valores que podem guiar a nossa decisão. E eu estava vendo uma mensagem de Martin Luther King. Martin Luther King foi um pastor batista que lutou contra injustiças históricas arraigadas
especialmente contra a discriminação racial nos Estados Unidos, e lutou por décadas, e ele dizia o seguinte: você não precisa ver a escada inteira. Dê o primeiro passo, suba o primeiro degrau. E avance sempre. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, engatinhe. Se você não puder engatinhar, se arraste. Eu acredito que a gente tem diretrizes para tomar decisão, agora a gente precisa tomar passos de fé, a gente precisa caminhar, a gente precisa ter perseverança, resiliência e lutar por aquilo que a gente acredita. Eu entendo que sem propósito a vida da gente ela é vazia, né? Quando você tem uma visão cristã, uma forma cristã, né, de se buscar viver, as coisas parece que elas ficam um pouco mais claras, ficam um pouco mais fáceis de se entender. Mas tentando, se fosse possível, deixar de lado essa questão, né, essa visão cristã, eu diria assim que sem propósito você não consegue ter felicidade, você não consegue ter objetivo, né? Tem um ditado que diz que um navio sem um porto de destino, qualquer vento lhe é desfavorável. Então, se você não tem um objetivo de vida, se você não tem algo para você lutar, tudo vai ser vazio. Você vai simplesmente acordar de manhã, vai para o teu trabalho, você chega em casa e você vai virar um saco de batata no sofá, porque você não tem um propósito de vida. Então, acho que a primeira coisa que daria para a gente pensar qual é o meu propósito. Se eu não tenho um propósito, é achar um propósito. E a gente entender que todos nós, eu fiquei indignado em 2014, hoje eu continuo indignado e por isso que eu luto contra a corrupção, e você que está nos assistindo com certeza não está nem um pouco satisfeito com o que está acontecendo, mas é a questão de se buscar o propósito e querer se fazer parte do processo de mudança, né? Muitas vezes a gente fica buscando um milagre, né? Mas uma lagarta, para virar borboleta, ela não precisa de um milagre, ela precisa de um processo. E para a gente mudar o Brasil, para a gente mudar o Paraná, para a gente acabar com a corrupção, é um processo. E com certeza nós fazemos parte desse processo, desde que a gente tenha um propósito de vida. Muito obrigado. Acredito que, assim como eu, o pessoal de casa amou conhecer um pouco mais desse lado sobre vocês, aprender mais sobre propósito, sobre esses processos de construção, e grande honra mesmo. Obrigado a você que assistiu até aqui junto com a gente. Então encerramos por aqui mais um episódio do nosso podcast e até a próxima.